Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais este dia e também a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho de joinha e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria Angélica, parabenizando o seu irmão Deocrécio, que está completando mais um ano de vida. Um alô especial para Ruth Paixão, também Rosângela Maria, Bernadette Moreira, Daniel Moura e Aparecida, Carolzinha, Iracema Silva, Jandira Alves, Adílio Capiche e Jocineia Andrade. Um alô especial também para o Emílio Wagmacher Neto, o Mário Wagmacher e também todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença mais uma vez e queremos te agradecer pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, te agradecer por este dia e pedimos as bênçãos e a orientação, a direção em tudo que iremos fazer, que possamos buscar sempre a Tua aprovação, Pai. Pedimos uma bênção especial para o estudo que iremos fazer e também que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, nos ajudando a entendermos a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem o seu problema, a sua necessidade. Temos muitos pedidos de oração que nos são enviados, Tu conheces a luta, o sofrimento de cada um, dê vitórias conforme a Tua santa vontade e, acima de tudo, que permaneçam firmes na fé, que não desanimem e que tenham a certeza de que breve nós estaremos juntos nos céus. Abençoe Deocrécio, que completa hoje mais um ano de vida, e todos os demais nomes que nós aqui citamos, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo desta semana, onde nós iremos buscar no livro dos Salmos imagens, alusões que nos remetem ao livro do Apocalipse para que nós possamos entender e compreender as profecias bíblicas. Ontem nós falamos aqui a respeito de Jesus, o nosso sumo sacerdote, e o santuário que foi construído aqui na terra foi um modelo que Deus havia dado a Moisés quando esteve no monte. Ele viu o modelo lá nos céus, o santuário celestial, e Moisés então fez um santuário igual ao do santuário celestial que ele viu lá no monte. E neste santuário havia ali vários utensílios, e todos estes utensílios, eles apontavam para a obra de Jesus como nosso sumo sacerdote. O salmista Davi, ele no Salmo 15, ele fez uma pergunta. Ele começa aqui o Salmo 15 dizendo o seguinte: Senhor, quem pode ter acesso a Teu santuário? Quem pode permanecer em Teu santo monte? E aí ele mesmo responde: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado, quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente, quem age assim jamais será abalado. Aqui nós vemos então um salmista Davi fazendo essa pergunta e ele mesmo respondendo. E quando nós lemos este Salmo 15, nós chegamos à conclusão que é praticamente impossível nós vivermos assim como diz o salmista, viver em integridade. Quem de coração fala somente a verdade. Sabemos que nós, seres humanos, temos os nossos problemas, né? Nós temos os nossos defeitos e as nossas fragilidades. Mesmo sendo cristãos, nós somos às vezes levados a não falar a verdade, a mentir. Nós às vezes somos levados também a não estar atento à necessidade daquele que está precisando de uma ajuda. Nós, às vezes, mentimos, damos falso testemunho, mas como é então que nós poderemos estar nos céus diante da presença de Deus no santuário, ou diz as versões mais tradicionais, né, no meu santo monte? Quem poderá ter acesso
ao meu santo monte. Então, humanamente falando, irmãos, é impossível. Nós, por nós mesmos, nós estamos condenados à morte, por nós mesmos. Mas graças a Deus que enviou Jesus Cristo para vir e pagar o preço do nosso pecado, e é através dos méritos de Jesus, pela sua obediência, pela sua integridade, é que nós seremos salvos pela graça, mediante a fé. A salvação, irmãos, não vem dos nossos esforços, não vem das nossas boas obras, elas são consequências. As boas obras da nossa salvação em Jesus. Mas aquela pessoa que pensa que por ser boa, por fazer boas coisas, estará nos céus, está enganada. Porque única e exclusivamente pela fé, mediante a graça de Jesus, é que nós estaremos nos céus. Então nós precisamos, irmãos, lutar para permanecermos ao lado de Jesus, lutarmos para ter relacionamento com Ele no nosso dia a dia. O que acontece na maioria das vezes na vida do cristão é que eles não estudam a Bíblia, eles não têm um relacionamento com Deus, não oram, não tem aquele momento de devocional, de busca da presença de Deus para poder suportar as lutas e problemas que enfrentam nessa vida, as provações e tentações. E então muitas pessoas dizem assim, olha, eu estou fraco na fé, estou fraco espiritualmente, mas o motivo deve ser porque deixou de ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E é bom lembrar a todos vocês que o comentário que nós fazemos aqui não substitui o seu estudo particular da sua Bíblia. Qualquer comentário que você ouvir da Bíblia de outras pessoas, pastores, pregadores, não substitui a sua leitura. Isso aqui é apenas uma ferramenta, é uma ajuda para que possamos entender aquilo que nós estamos lendo. Sempre que você for estudar a sua Bíblia, ler a Bíblia, ore antes, peça a Deus iluminação, orientação, a presença do Espírito Santo para poder entender. Sabemos também, irmãos, que neste mundo que nós estamos vivendo, às vezes não é fácil nós seguirmos aquilo que está escrito na Bíblia. Porque a maioria das pessoas vivem como se não existisse um Deus, como se não tivesse que prestar conta no dia do juízo final. Mas nós sabemos que todos nós teremos que dar conta perante Deus da nossa vida. E então, para que nós possamos ter esse relacionamento com Deus e ter uma vida espiritual saudável, é necessário nós estudarmos a Bíblia cada dia por nós mesmos. Ouça comentários, mas estude a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Nós vemos então que, segundo diz aqui o salmista Davi, é impossível viver com integridade, nunca falhar. Só Jesus viveu assim. Falar somente a verdade. Às vezes nós, brincando, nós mentimos. Estamos mentindo se nós estamos brincando em falar algo que não é a verdade. E é mentira. E Satanás, ele se alegra quando nós agimos assim, porque pensamos assim, não tem problema, foi uma brincadeira. Mas não, temos que ter muito cuidado, irmãos. Agora, aquela pessoa que acha que ela vive uma vida santa, reta, diante da presença de Deus, ela pode estar enganada. Por quê? Porque o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, verso 8, ele diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós. Então todos nós temos pecado. Nós, inconscientemente, falhamos na nossa vida espiritual. Agora, se é um pecado que nós sabemos que é pecado e cometemos esse pecado e voltamos a cometer sempre, nós precisamos nos arrepender, pedir a Deus o perdão e forças para vencer esse pecado que às vezes nós estamos acariciando em nosso coração. Mas existem aqueles pecados involuntários, aqueles que a gente comete sem querer, como eu disse agora há pouco, brincando, fala uma mentira. Então nós temos que também pedir perdão a Deus e forças para vencer este problema. O apóstolo João, ele viu a Nova Jerusalém. O apóstolo João, ele, na sua visão lá na ilha de Patmos, aqui em Apocalipse, no capítulo 14, ele escreveu sobre este Monte Santo. Ele diz aqui, olha, Apocalipse 14, a partir do verso 1, nos diz assim: Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. E ouvi um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar,
como o som de um poderoso trovão, era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Vejam, aqui então, o apóstolo João tem essa visão do Monte Santo, né, e o Cordeiro ali em pé no Monte Sião. E sabemos que aqui na terra, lá em Jerusalém, na época do Antigo Testamento, ali até quando o templo foi destruído no ano 70 da nossa era, havia ali também o Monte Sião. Ali, esse Monte Sião, ele era considerado o Monte Santo da presença de Deus. Ali estava a capital de Israel, Jerusalém, o Monte Sião. E as pessoas, então, elas iam até esse Monte Sião, iam até ao templo para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus. Só que tudo havia caído numa rotina tão grande que as pessoas iam ao Monte Sião para adorar a Deus por mera formalidade, só para cumprir o ritual, porque no restante que eles viviam a sua vida, viviam uma vida como se Deus não existisse. Viviam os seus próprios prazeres, os seus próprios cultos, adorando ídolos, deuses estranhos. E então, diz-nos aqui, Apocalipse, que esses 144.000, eles são irrepreensíveis. Nós sabemos, irmãos, que ali em Jerusalém, né, terrestre, a cidade velha, o trono de Deus, ele representava ali a presença de Deus entre o seu povo. E com o tempo, o Monte Moriá, pode ser o Monte do Templo também, passou a ser chamado de Monte Sião. Ali no Monte Moriá foi onde Abraão foi levar Isaque, seu filho, para o sacrifício, um monte que Deus havia mostrado. Então, essa descrição, ela é importante para o povo de Deus remanescente dos últimos dias. Por quê? Porque aqui é apresentado o santuário, o Monte Santo, né, o tabernáculo de Deus, como acontece na maioria das cenas principais do Apocalipse. Agora, nós só estaremos de pé neste Monte Santo, o Monte Sião, aonde Deus está, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da vida irrepreensível que ele viveu e por ter morrido por nós para pagar o preço dos nossos pecados. Então é por meio dele que nós estaremos em pé no Monte Sião. Eu insisto para que todos vocês que estudam conosco a Bíblia, que acompanham os comentários, que não desistam. As lutas são grandes, os problemas são muitos, mas nós temos a vitória já garantida em Cristo Jesus. Se cair na vida espiritual, peça a Deus forças e levante, continue caminhando. A vitória não é daqueles que correm melhor, dos que nunca erram. A vitória é daqueles que persistem, daqueles que perseveram. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse: examinem as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.